Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e eu queria dar continuidade ao que nós começamos a conversar ontem sobre a tristeza, o mal-estar da educação no nosso país. A dor que é perder um aluno vítima de violência. E hoje eu queria dar continuidade falando sobre tolerância. Nós precisamos ser tolerantes, nós precisamos tolerar as outras pessoas. E tolerar não significa apenas ser indiferente, muito ao contrário. Tolerar significa respeitar a opinião do outro, a conduta do outro, a postura do outro, desde que ela não me agrida. E eu acredito piamente nisso, como educador que sou, como professor, mas acima de todas as coisas, como cristão. E eu estou muito preocupado porque eu encontro muitos semelhantes, muitos irmãos que professam a fé em Jesus Cristo, sendo enganados pelas hostes de Satanás, o inimigo de nossas almas. Hoje eu estou de rosa para representar a tolerância. Quando alguém morre, não importa qual a cor, qual o gênero, qual a idade, qual o sexo, alguém morreu e toda a sociedade perde. Quando um semelhante meu sofre injustiça, não importa o partido político, não importa o grupo, a agremiação, a categoria profissional, toda a sociedade perdeu, um semelhante morreu. E com certeza sua família, seus amigos estão de luto. Eu continuo no meu luto pelo meu aluno, que eu respeito e que eu tinha carinho, mas eu estou de luto pela educação. Mas hoje eu me permiti usar o rosa para fazer essa publicação deste vídeo aqui no canal Força Educação, porque nós precisamos tolerar as pessoas. Dois episódios estão marcando para mim este final de semana. Antes de falar desses dois episódios, eu enfatizo a perda do meu aluno. Isso não tem parâmetro. Perder um conhecido, perder um amigo, perder aquele a quem às vezes eu me refiro como um filho, é uma dor muito grande. Mas jamais eu posso comparar a minha dor como professor com a dor de um pai, de uma mãe. É uma dor muito maior. Eu digo isso como pai, eu digo isso como ser humano, que tem uma esperança no futuro e que, acima de tudo, acredito tanto na humanidade, acredito tanto no meu país, que sou pai novamente agora recentemente. Então, as duas coisas que marcam para mim este final de semana são a busca e a apreensão de livros com temáticas LGBTQs numa Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro. Uma ação que talvez seja movida por um interesse político de criminalizar uma conduta que, segundo o prefeito do Rio de Janeiro, é uma conduta menor, é uma conduta grosseira, é uma conduta imoral. Outra coisa, a publicação do G1 referente a uma criança que esteve no carro presidencial com o então presidente e que a criança foi chamada de imbecil e analfabeto. São duas posturas de dois lados ideológicos distintos, opostos acima de tudo, mas com o mesmo viés: ódio, intolerância, desrespeito e profundo desconhecimento do que é o ser humano. O prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella, que também é um pastor evangélico, neste momento está dando um mau exemplo. E, acima de tudo, merece uma censura de todas as pessoas que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus é tolerância. Jesus sempre pregou a tolerância.
Pregou a tolerância com Zaqueu, que era publicano, cobrador de impostos, e um cobrador de impostos infiel, indigno. Pregou a tolerância com a mulher adúltera. Pregou a tolerância com um cego, que era um mendigo de Jericó. Jesus sempre pregou a tolerância. O reino de Deus não está fechado e não existe um porteiro que está lá para dizer quem entra e quem sai. Quem faz esse julgamento é Cristo. Somente Ele pode julgar as pessoas. E na própria palavra, no Evangelho de São João, está bem claro que Deus está à porta, batendo. Quem abrir, Deus entrará e ceará com ele. Então, todos nós devemos buscar o reino. Todos. E não importa como você esteja, importa como você quer seguir. Porque lá na Epístola aos Colossenses, escrita por São Paulo, o apóstolo, ao qual meu nome homenageia, lá está escrito que tudo devemos fazer para a honra e glória do reino de Jesus Cristo. Se você fizer para a honra e glória do reino de Jesus Cristo, não importa. Você está fazendo bem feito. E com certeza a ação de sair proibindo a venda de HQs, de quadrinhos, perseguindo pessoas que possuem uma identidade de gênero diferente daquilo que é pregado pelo pastor Marcelo Crivella, isso não é uma conduta cristã. Jamais Jesus Cristo fez isso. Nunca Jesus Cristo pregou isso. Segundo, atacar uma criança que andou num carro presidencial. Eu lembro quando eu era criança e um senador muito famoso no Brasil, o senador Tasso Gereissati, hoje senador, mas à época, primeira vez que ele era candidato a governador do estado do Ceará. E o estado do Ceará é um estado pobre. E hoje está muito melhor do que já foi naquela época, na década de 80. E eu tive a oportunidade de subir ao palanque com um candidato. A minha alegria era tamanha. Eu não sabia quem era Tasso Gereissati, mas naquele momento eu brinquei com as filhas dele. E eu só lembro disso. Esse episódio é contado pelos meus familiares e eu tive muita alegria. Eu votei naquela época, com 6 anos? Não. Eu tive alguma participação política? Não. Quantos e quantos políticos não abraçam crianças? Às vezes para o político é só uma ação sem sentido, mas para as crianças, às vezes é tão bom, é uma recordação tão cara. Poxa, o futuro presidente, o futuro governador, o futuro prefeito falou comigo. Não vamos macular os sonhos das crianças. Nenhuma criança é analfabeta ou é imbecil porque aceita o carinho de um político. Analfabetos, intolerantes, são todos aqueles que rejeitam as pessoas. Eu estou fazendo esse vídeo para simbolizar a tolerância. Na minha escola, na escola na qual sou diretor e muitas vezes estou em sala de aula, eu recebo diversas pessoas que tiveram uma vida muito dura e que tudo que elas querem é ser abraçadas, é serem respeitadas, é receberem um carinho e que ninguém olhe para o passado delas, ninguém fique julgando o que elas passaram na vida, mas que acredite nos seus sonhos. Então, chega de intolerância. No Evangelho, na primeira epístola, também do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, tem uma mensagem que é muito importante para a nossa sociedade. Se é que nós vamos continuar a ser uma sociedade, pois uma sociedade que não tolera o seu irmão, que não tolera o seu semelhante, vai ruir, vai acabar. Então, eu vos digo, hoje permanecem o amor, a esperança e a fé.
E o amor é o maior de todos. E quando a esperança e a fé acabarem, persistirá o amor. Ame o seu semelhante. Não pergunte a ele se ele tem uma identidade de gênero. Não pergunte a ele se ele é homossexual. Não pergunte a ele em quem ele votou. Não pergunte a ele de onde ele vem. Ame o seu semelhante. É isso que garante a existência da sua família. É isso que garante a existência do seu país. É isso que garante a existência da sociedade humana. Se nós não formos capazes de amarmos, seremos dizimados, porque nós nos comportaremos piores do que os animais irracionais. Nós ainda somos animais. E parece que, infelizmente, nesse momento, as pessoas estão perdendo a principal capacidade racional de amar, se sensibilizar e respeitar o outro. A mensagem da cruz é muito clara. Jesus Cristo, por amor de todos os homens, independente se era uma mulher, se era um homem, se ele possuía a cor da pele negra, se ele era judeu, se ele era gentil, Jesus Cristo entregou a sua vida para salvar a todos que aceitassem o Evangelho. Quem sou eu para julgar meu semelhante? Quem sou eu para atribuir a ele uma mácula? Se o meu Deus, o meu Salvador, disse que é para aceitar a todos. Qualquer um que defenda uma bandeira de criminalização das minorias, das pessoas que já são marginalizadas pela sociedade, não ama Jesus Cristo. Isso é um fato. Porque quem ama Jesus Cristo é um cristão, é um pequeno Cristo. E vai tomar sua cruz e vai seguir o exemplo. Esse é o canal Força Educação. Essa é a mensagem. Tolerância a todos. Não importa. Nós temos que amar sempre. Pela mensagem de Jesus Cristo. Pelo amor ao meu semelhante, ao meu país. Sempre. Boa noite.